Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui para fazer o nosso GE Psico. Tivemos que adaptar aqui as plataformas e aí nós vamos mandar para vocês o link do canal do YouTube, onde a gente vai estar ao vivo, tá bom? Então, a gente está aqui só em mais uns, já tem aqui já, em mais alguns instantes para a gente se organizar, e agora eu já tenho o link, já vai estar lá no fórum. Aí as meninas podem ajudar já está lá o link, elas podem ajudar a divulgar e explicar que a gente teve um problema na plataforma Zoom, que o pessoal pode entrar no YouTube e mandar as perguntas que a gente vai vendo aqui na tela ao vivo, tá? E meninas, se vocês quiserem mandar o link do StreamYard para mais 4 pessoas entrarem, podem mandar. Tá bom? Ok. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui no YouTube. Alguém podia fazer um teste lá, por favor? Matheus, você consegue entrar ali no link? Consigo sim, vou tentar entrar aqui pelo PC. Vê se vai dar certo. Tem o meu Face também, mas eu acho que não precisa mandar 2 links que vai confundir todo mundo. Vocês põem um avisinho lá. Já fiz o teste, tá ao vivo lá. Já tá ao vivo? Quer mandar uma pergunta para ver se vai entrar aqui, Dé? Deu uma travada. Ah, não, é aqui, desculpa. Manda um oizinho, Dé, lá no YouTube. Você tem que ir no comments, né? Tem o privado. Ah, não. Você manda. Ah, tá aqui já, ó. Já apareceu a Débora. Boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Débora. Beleza. Pronto. Então, a Ana também. Oi, Ana. Oi, Ana, tudo bem? Ô, Ana, se você quiser subir na plataforma, a gente mandou o outro link para você também, tá? Para você fazer perguntas. Bom, acho que agora podemos começar, né? Espera aí que eu tenho que tirar o meu som aqui do YouTube. Pronto. Se precisar interromper por causa de algum problema técnico, a gente dá uma paradinha. Beleza? Quem que vai apresentar aqui? Eu mesmo? Quem que falou semana passada foi a Débora, né? A Logrado, né? Sim, foi ela. Ah, tá. Então, olha só, até para situar também o Jonas. Pessoal, a gente está nesse semestre, no GE Psico, estudando o livro primeiro do Saire, O Universo ao Lado, e a gente viu todas as cosmovisões, inclusive a islâmica no finalzinho, e quando acabou o livro, a gente está nessa proposta do GE Psico, que é estudar cosmovisão cristã e as suas conexões com a psicologia. A gente foi para o livro do Nagel, Cosmovisões, a história de um conceito, Cosmovisão, a história de um conceito, e vimos na semana passada o primeiro autor a discutir o tema cosmovisão, que foi o Russell. E na fala da Débora Logrado, que expôs a parte do Russell, ela apontou ali um conflito do Russell com o Dilthey, no sentido de aderir à proposta de Dilthey de cosmovisão. E aí a gente resolveu chamar um especialista em Dilthey, né, para poder falar conosco tanto sobre essa interface do Dilthey com o Russell, mas apresentar também esse autor para nós, né? Nós temos aqui, Jonas, no GE Psico, que você já conhece,
os alunos do nosso curso de psicologia. Temos aqui na tela com a gente o Matheus, que é de outra universidade, mas participa com a gente, expõe também textos aqui. Qual que é a sua facul, Matheus? Matheus? Acho que travou. Uninove. Da Uninove, Dá uma isso. travadinha aqui. E a gente tem também, Jonas, nesse semestre, alguns psicólogos que também já estão participando conosco, né? Então, é uma alegria a gente receber você, sempre é uma alegria, né? A gente sempre tem muito, muito apreço por você e às vezes que você vem também porque ajuda bastante o nosso grupo, né? E a gente quer, então, passar a palavra para você fazer uma exposição aí de uns 20, 30 minutos e depois a gente abrir para perguntas, sendo que às 12h55 o Jonas precisa sair, né? Porque ele precisa estar em outro compromisso a 1h. E a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente, tá bom? Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Eu estou colocando meu cronômetro aqui. Legal. Boa tarde a todos vocês. É uma alegria enorme poder participar aí de mais um GE Psico, né? A gente já tem aí uma caminhada praticamente aí há um tempinho, né? Falando sobre alguns temas em comum, né? Entre filosofia e psicologia, né? Sobretudo pelo viés aí da fenomenologia e também da filosofia da cosmovisão do Dilthey, né? Que são áreas aí do meu interesse profundo, né? Bom, eu vou remir o tempo. Eu vou começar, em primeiro lugar, falando um pouquinho sobre o Dilthey, depois um pouquinho sobre a polêmica Dilthey e Husserl, e aí a gente encerra com essa segunda parte. Dilthey é um filósofo extremamente importante, pouco conhecido no contexto brasileiro, né? Acho que, salvo pela professora Maria de Camargo Pacheco Amaral, que é a responsável pela maior presença do Dilthey em português, no nosso contexto português, e que tem uma obra aí e uma influência da sua pesquisa também no âmbito internacional. É uma pesquisadora reconhecida entre grupos de estudo fora do país, inclusive, no contexto dos grupos de estudo mais importantes, né, do Dilthey fora aí do país. Ela é responsável por trazer o Dilthey para a gente. Ela traz o Dilthey para a gente do viés da pedagogia, né, com discussões importantes para a filosofia da educação, e que já situa Dilthey no nosso contexto brasileiro, pelo menos por esse viés. Mas o Dilthey, ele é um filósofo que tem um alcance extremamente importante, uma influência enorme sobre Husserl. Não é o Husserl que influencia o Dilthey, é o Dilthey que influencia o Husserl. A gente pode seguramente dizer que, se não fosse o conceito de Erlebnis, que é o conceito de vivência trabalhado por Dilthey, as investigações lógicas, né, que são a primeira mais importante obra do Husserl, né, ele já tinha publicado Filosofia da Aritmética, sua tese de doutorado, né, mas é com as investigações lógicas, né, que ele ganha aí uma visibilidade muito maior no contexto da filosofia, né? Sem o conceito de Leibniz, investigações lógicas, sobretudo a quinta investigação não fica em pé, que é o fundamento de toda a discussão sobre a fenomenologia transcendental e toda a discussão que vai ter posteriormente na virada do pensamento do Husserl, como alguns preferem chamar aí a virada idealista, né? Mas Husserl bebeu, foi influenciado por Dilthey, deixou isso muito claramente nas suas abordagens, né? E Dilthey, ele é reconhecidamente esse filósofo que inicialmente é um daqueles jovens inesperados, né, filósofos no futuro, né? Ele era filho de pastor, ele tinha uma vida religiosa muito forte, né? A ideia dele era ser um pastor, até que ele percebeu que a vocação maior dele era para a filosofia e que ele precisava se dedicar mais aos estudos da filosofia. Ganha um prêmio ainda muito jovem, né, no contexto da história da formação filosófica dele, ganha um prêmio muito importante com as primeiras
partes da publicação que ele faz da biografia de Friedrich Schleiermacher, que era um outro importante pensador crítico da época, responsável, no contexto da filosofia, sobretudo, né, pela edição crítica das obras de Platão, um erudito que trabalhava várias questões, sobretudo na área de hermenêutica, que vai ser o ponto fundamental, o eixo fundamental de influência do pensamento do Schleiermacher em Dilthey, né? Mas na segunda metade, né, do século XIX, né, com a publicação da Introdução às Ciências do Espírito, que Dilthey vai realmente colocar as mãos naquilo que seria a sua grande questão, a questão da ciência e o fundamento das ciências humanas, né? A distinção entre ciências humanas e ciências do espírito não existe em alemão. Ela é uma distinção que a gente faz, né? Os alemães, eles não fazem essa distinção, né? Então, tanto Husserl como Dilthey, como todos os alemães no contexto, principalmente da reforma universitária do século XIX, XX, né? É uma distinção entre Naturwissenschaften, que são as ciências da natureza, e Geisteswissenschaften, que são as ciências do espírito. As ciências do espírito é o que nós chamamos de ciências humanas. E boa parte das traduções das obras dedicadas aos estudos das ciências do espírito no contexto alemão para o português, em geral se traduz por ciências humanas, tá? Porque é mais fácil de a gente entender, é mais fácil de a gente captar o seu significado, o seu sentido. Mas Geistes, não é? Ou Geist, que é a palavra alemã, por isso se traduz ciências do espírito, que se traduz como, em geral, por espírito, não deveria ser entendida como uma palavra que designa o fantasmagórico ou coisa do gênero, né? Espírito aqui tem a ver com todas aquelas ciências que se preocupam não apenas em compreender e explicar a realidade, mas em compreender e interpretar a realidade. Daí a distinção metódica que Dilthey vai estabelecer, já desde a sua primeira grande obra, que é a Introdução às Ciências do Espírito, né, em que ele vai traçar ali aquilo que seria a distinção entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, marcando ali a distinção de método entre essas ciências. Enquanto as ciências da natureza, elas são ciências da Erklärung, ou as ciências da explicação, né? Elas explicam o porquê as coisas serem como elas são. Das ciências do espírito, que são as ciências da Verstehen, da compreensão, ou, se a gente preferir, da interpretação. Tá? Físicos não interpretam a realidade, físicos eles explicam a realidade, tá certo? Psicólogos interpretam, filósofos interpretam, juristas interpretam, matemáticos explicam, biólogos explicam. Então, explicar é dar a razão, é dizer o porquê as coisas são como elas são. Por isso, as ciências da natureza, elas possuem um recorte, elas são ciências abstratas nesse sentido. A gente precisa entender o conceito técnico de abstração, que é o conceito de redução. Elas reduzem o objeto de sua análise, para que elas possam explicar esse objeto dentro dos limites do que elas podem explicar. Então, por isso, a física vai ter que reduzir o seu campo de alcance a partir do fenômeno físico, entendendo que a base da sua análise está centrada na redução desse objeto próprio da física e que pode ser conhecido por meio de métodos e de instrumentos capazes de explicar o fenômeno físico, né? Já tudo aquilo que é da ordem do fenômeno psíquico, tudo aquilo que não é da ordem do físico, um físico não pode explicar, porque extrapola essa redução que as ciências da natureza, por exemplo, fazem quando estabelecem o objeto de seu estudo. Então, o objeto separado da realidade, ele é um objeto em que a gente estuda de forma separada, ainda que no mundo da vida não esteja
separado. Daí a grande dificuldade entre as ciências do espírito e as ciências da natureza, porque as coisas da vida, elas não se dão separadamente, o material e o espiritual, se a gente pudesse pensar em termos, né, psíquicos e físicos, não se dão de forma separada, elas estão numa amálgama, elas estão unidas de uma tal maneira que a gente não consegue separar ela no real. E então a gente separa isso como entes de razão, a gente separa isso mentalmente, a gente separa isso como método de estudo de determinadas partes do todo. Daí as ciências naturais serem capazes de explicar os seus objetos porque elas estão centradas apenas numa parte do todo. O problema é que as ciências do espírito, como vai notar Dilthey, não consegue reduzir o seu objeto, não consegue separar o seu objeto para poder analisar ele de forma detida, independente de todas as outras partes, né, que constituem a realidade. Por isso, Dilthey vai mostrar que a tarefa das ciências do espírito, diferente da tarefa das ciências da natureza, não é explicar, mas é interpretar. E quando a gente vai para o mundo da interpretação, para o mundo da compreensão, a gente vai para o mundo em que o resultado dessa visada das ciências do espírito nunca é uma visada exaustiva, como é o caso das ciências da natureza, que tem uma espécie de exaustão na análise dos seus objetos. Então, há um conhecimento exaustivo daquele determinado objeto, e a mesma coisa não acontece entre as ciências do espírito. Então, as ciências do espírito precisam lidar com a questão da validade do conhecimento científico, precisam lidar com, não é com a questão meramente da verdade, da falsidade de suas proposições, mas da validade, não é, das perspectivas, que são múltiplas, são diversas, não é? Elas podem, todas elas, serem válidas, ainda que não consigam dar conta do todo, não é? Justamente porque, como vai dizer Dilthey, né, o todo que é a vida é inabarcável, a gente não consegue dar conta do todo. Por isso as ciências do espírito nunca vão conseguir chegar a uma explicação dos seus fenômenos, porque os seus fenômenos são maiores do que aqueles que dizem respeito aos fenômenos físicos, não é? Porque você pode mensurar, você pode quantificar, você pode colocar num tubo de ensaio, você pode reduzir. Já os fenômenos psíquicos de todas as naturezas, né, de todos os tipos, desde religiosos e não religiosos, eles são, né, eles sempre nos escapam pela sua grandeza. Então ele não está dizendo que eles não existam, ele está dizendo que simplesmente eles fogem da nossa alçada pela sua própria natureza. Então, enquanto as ciências da natureza deveriam explicar o porquê das coisas serem como elas são, as ciências humanas ou do espírito deveriam explicar como as coisas são e interpretá-las a partir do seu condicionamento, não é, como parte e nunca como todo. Isso vai trazer uma espécie de constrangimento dentro do contexto da filosofia e principalmente da filosofia da ciência no século XIX. Por quê, gente? Porque ciência, nesse momento da história, é uma, digamos assim, é uma confusão entre conhecimento universal e necessário e conhecimento do ponto de vista do positivismo, não é? Como conhecimento dos fatos. Então, com a consolidação do conceito de ciência pelo positivismo e a Alemanha, de todas digamos assim, os contextos da Europa que lidam com a ciência, a Alemanha é a que mais vai delongar na influência do positivismo. Tá? Então, ela vai ser uma das últimas a abandonar, digamos assim, o conceito de ciência veiculado pelo positivismo. Então, você vai ter no contexto da filosofia, e aí tanto Dilthey como Russell, eles estão centrados num contexto da filosofia, estão no mundo da filosofia, né? Todos eles estão enfrentando o grande debate que já surgiu desde o final do século XVIII com Kant, o que é ciência para valer?
Quando Kant, lá no século XVIII, e com a sua publicação, século XIX, influenciando no início do século XIX, as faculdades na sua reforma universitária, quando é que a gente vai poder dizer que a filosofia é ciência, que a psicologia é ciência, ou que o direito é ciência, se ciência, o modelo de ciência é a física, se o modelo de ciência é a matemática. Ora, essas outras disciplinas que eu acabei de citar, elas não conseguem reduzir o seu objeto como a matemática e a física fazem. Então, como elas vão poder se solidificar como ciência? Então, começa uma corrida para a justificação das ciências do espírito. Então, daí a psicologia, direito, a própria história. O Dilthey vai ser um grande influenciador dentro do contexto do historicismo, junto com Droysen. Essa questão da história é ciência? Se ela é ciência, sob quais prerrogativas a gente poderia dizer que ela é ciência? Ela é ciência em que sentido? Então, todas elas vão precisar provar que são ciência. E para provar que são ciência, elas não querem, nesse contexto do Dilthey e do Husserl, se submeter ao naturalismo das ciências pela física. A física não pode determinar as outras disciplinas como ciência pelo seu método, ou seja, a física não pode ser método, não pode ser modelo de ciência. Bom, no que isso importa a Dilthey, no que isso importa a Husserl? Importa tudo, porque os dois querem mostrar para o mundo inteiro que a filosofia ela é uma ciência universal e fundamental de todas as disciplinas, e que ela não é uma disciplina ao lado das outras, mas ela é a disciplina das disciplinas. Inclusive, nas obras completas do Dilthey, no volume 8 dessas obras completas, o volume 8 é dedicado à filosofia das cosmovisões, e o subtítulo é a filosofia da filosofia. O que o Dilthey pretende fazer? Mostrar que, assim como fizeram filosofia da ciência, filosofia da psicologia, filosofia da educação, filosofia da história, ele agora vai fazer a filosofia da filosofia, para mostrar o lugar da filosofia nas ciências, mostrando que a filosofia não deveria ser tripudiada como estava sendo tripudiada pelas disciplinas que, para se salvarem da acusação de que não eram ciência, porque não tinham um método baseado no mesmo rigor das ciências da natureza, como a física, por exemplo, elas, então, começam a criticar e a se distanciar, sabe? Aquela coisa de eu não vou me aproximar da filosofia, nem da teologia, nem dessas ciências que são consideradas, na verdade, não são consideradas como ciências, né? E nós não, nós do direito, da história, da psicologia, nós vamos ser ciências se a gente se aproximar mais da física, etc. E isso vai acontecer, isso vai acontecer. E note que junto com essa aproximação, uma depreciação da filosofia. Isso é fácil de você ver em um pensador muito emblemático do contexto da psicologia, como é o caso do Freud. A crítica que ele vai fazer à filosofia é a dissociação que ele vai fazer da psicologia e da filosofia, considerando a filosofia como algo que não é ciência, como algo que não possui rigor científico. Então, o desprezo pela filosofia vem não pelo fato de que a filosofia pode oferecer algo importante para as ciências humanas, mas pelo fato da filosofia não ser rigorosa como ciência. Então, o que vai acontecer? Dilthey, de um lado, vai dizer assim, mas quem disse que ela não é rigorosa? Ela não é rigorosa se você considerar como base do rigor a física. Mas se você considerar como a base do rigor o método próprio das ciências do espírito, que é a interpretação, que é a compreensão, e aí você estabelecer, no caso, para Dilthey, a psicologia deveria ser o modelo das ciências do espírito, então todas as ciências do espírito deveriam seguir o método da psicologia, porque ela deveria servir como exemplo para todas as disciplinas do espírito, não é? Como uma ciência modelo para as ciências humanas, sem recorrer àquela estratégia do Wundt, não é? De estabelecer na fisiologia
e tomando a física como modelo de ciência, um modelo para a própria psicologia. Então, sem sucumbir diante dessa proposta de Wundt, de Brentano também, com a fundação da psicologia do ponto de vista empírico, esse movimento do Dilthey vai ser muito interessante porque vai tentar mostrar, não, esse caminho não pode servir para as ciências do espírito. Elas são ciências rigorosas, mas não seguem o rigor das ciências empíricas. Tá? Então, ele vai, com base nessa discussão, a partir do final do século XIX, início do século XX, sobretudo com a publicação da Essência da Filosofia, ele vai pausar a obra que ele continua publicando, que é a Introdução às Ciências do Espírito, ele vai iniciar com a Essência da Filosofia, esse livro a gente já tem em português, uma tradução já para o português, tanto de Portugal como daqui do Brasil. Então chama-se A Essência da Filosofia, publicado em 1907, e vai consumar até onde ele pôde essa pesquisa em 1911 com a publicação dos tipos de cosmovisão e a formação dos sistemas metafísicos. Com essa publicação, né, que vai de 1907 a 1911, Dilthey vai colocar um projeto de filosofia da filosofia, mostrando que a filosofia não é só ciência, mas a ciência fundante de todas as disciplinas, e de que todas as disciplinas deveriam partir da filosofia como base para pensar as suas próprias questões, isso levando em consideração as ciências do espírito, levando em consideração as ciências, portanto, humanas. Tá? Quando ele publica isso em 1911, no mesmo ano entra Russell no nosso histórico aqui. Ele entra nesse momento com a publicação de uma obra importantíssima, a gente também tem essa obra em português, muito mal traduzida, mas a gente tem, né? Para vocês terem ideia, traduz-se Weltanschauung, né, cosmovisão por ideologia, não é uma coisa que o Dilthey jamais, né, admitiria, né? A ideologia ela pode ser um tipo de cosmovisão, mas ela não pode ser a cosmovisão, né? Mas enfim, é uma tradução mal feita, né? Mas a gente tem em português desse tratado chamado Filosofia como Ciência Rigorosa, um tratado super importante. Na verdade, não era nem um tratado, na verdade foi um ensaio crítico, não é? É uma resenha crítica do Russell ao Dilthey. Então, muita gente que estuda ciência, na filosofia como ciência rigorosa, perde de vista o fato de que Russell não estava criticando apenas os historicistas. Não é o objeto da crítica do Russell o historicismo. O objeto da crítica do Russell ali é a filosofia da cosmovisão do Dilthey. Dilthey tinha acabado de publicar os tipos de teoria, os tipos de cosmovisão. Então, isso já estava, a teoria da cosmovisão do Dilthey estava sendo analisada. Note que Russell, até então, tinha dito em vários contextos e assumido em diversos contextos a enorme influência que Dilthey havia exercido sobre ele, sobretudo no que diz respeito ao conceito de Erlebnis, ou o conceito de vivência, né? O que provocou em Dilthey uma surpresa enorme, porque Dilthey, quando lê as investigações lógicas, ele se vê extremamente influenciado também pelas investigações lógicas. Então, para ele foi uma grande surpresa saber que Russell admirava o seu trabalho. Bom, mas a grande verdade é que quando Russell publica a sua crítica do Dilthey, ele critica o Dilthey justamente mostrando que o caminho que Dilthey usou para fundamentar a filosofia como filosofia das ciências é um caminho que precipitaria a filosofia e as ciências humanas no mundo do relativismo, acusou o Dilthey de relativista, e justamente por faltar esse rigor que seria baseado no princípio de neutralidade. Como a defesa da neutralidade para Russell é extremamente importante para a fundamentação não só da filosofia, mas para a fundamentação da fenomenologia transcendental, o distanciamento que Russell já apresenta ali nas origens da fenomenologia como um todo, né, sobretudo na quinta investigação das investigações lógicas,
vai encontrar toda a sua força nessa crítica que Russell vai fazer ao Dilthey, né? É uma crítica que o Russell vai fazer ao Dilthey muito forte, que vai, inclusive, iniciar a grande correspondência entre ambos, né? A gente tem poucas coisas dessas, a gente tem as cartas todas do Russell e do Dilthey a gente não tem, a gente tem uma parte dessa correspondência, mas é uma parte suficiente para a gente ver o Dilthey, em primeiro lugar, perguntando para Russell, poxa vida, mas eu não estou entendendo, você está me chamando de relativista, você leu A Essência da Filosofia que eu publiquei em 1907? Aí, se você tivesse lido A Essência da Filosofia, você veria que ali eu estou combatendo o relativismo, que eu estou propondo uma filosofia da filosofia e uma filosofia da cosmovisão que não é relativista. Por que você está me acusando de relativismo? O Russell, então, responde a carta do Dilthey pedindo desculpas para ele, dizendo, olha, realmente, eu acho que se a gente chegar se a gente pudesse conversar, eu acho que a gente descobriria no final que o nosso equívoco é de termos, que no final a gente está falando da mesma coisa. Vou escrever, inclusive para a revista Logos, uma retratação, tá certo? Mas em 1911, não demorou muitos meses, o Dilthey morreu, né? E até 1935, que é quando o Russell publica, numa das suas lições, né, o seu desespero diante da vitória da filosofia da cosmovisão, diante da proposta de fenomenologia como uma filosofia rigorosa para todas as ciências humanas. Ele não tinha feito até então a retratação, mas com a frase que ficou bastante conhecida, né, do desânimo do Russell em 1935, quando ele diz, né, o sonho acabou. Que sonho acabou? O sonho de uma filosofia rigorosa, o sonho de uma filosofia que não cai em relativismo, o sonho de uma filosofia que ofereça para as ciências humanas uma base sólida para que elas sejam, de fato, consideradas como ciência rigorosa, ainda que não passem, ainda que não se submetam ao método das ciências naturais, né? Então esse sonho acabou, a filosofia da cosmovisão venceu, né? Então o Russell está confessando ali a derrota, né? Mal ele sabia que nos próximos meses surgiria, por exemplo, Max Scheler de um lado, defendendo o Russell contra Dilthey, e do outro, Karl Jaspers, publicando Psicologia das Cosmovisões, protegendo Dilthey das acusações de Scheler, mal sabendo que o próprio Heidegger iria dizer, olha, para, Scheler, Jaspers e Dilthey, os três estão falando a mesma coisa, a gente precisa salvar os três, e o Russell está errado nessa história. Ou seja, essa discussão prolongou-se por todo o século XX e é uma pena que no contexto brasileiro essa discussão foi pouco trabalhada, pouco desenvolvida, pouco considerada do ponto de vista do seu alcance na fundamentação das ciências como um todo, não só das ciências do espírito, mas no seu diálogo com as ciências da natureza. Eu penso, e com isso eu encerro, né, para abrir para as perguntas, etc., reações, né? Obviamente a ideia não era cobrir tudo isso aqui, mas apenas levantar algumas lebres para a gente poder discutir, conversar um pouco. Mas eu penso que o Dilthey é um pensador extremamente importante, justamente para a gente pensar as relações entre ciências, né? A questão da interdisciplinariedade, a questão que a gente discute muito hoje sobre a universidade ter perdido o seu caráter universitário, né? Ela não é mais universidade, mas ela é especificidade. Todo mundo quer ser especialista, todo mundo quer falar de um pontinho só, ninguém quer cruzar as fronteiras, ninguém quer cruzar os limites, né? Então, essa discussão toda que gira em torno do diálogo entre as diversas disciplinas do saber, né? E que constrói aí uma espécie de muralha ao redor de cada disciplina, impede que elas dialoguem e entendam, né, no contexto, sobretudo das ciências humanas, o valor das ciências humanas no contexto das ciências, né? Porque esse desprezo pelas ciências humanas, como se faltasse a elas o rigor, ela, nessa discussão que a gente levantou hoje, e que é uma discussão já desde Dilthey, é uma discussão
que tenta mostrar o quanto ela é injusta e o quanto ela não consegue compreender que o objeto das ciências humanas é um objeto que exige delas essa multiplicidade, essa pluralidade de perspectivas, ainda que a discussão não seja sobre a relativização das perspectivas, mas a validação dessas perspectivas, que é uma discussão que eu acho que ainda merece o nosso apreço e merece ainda a pesquisa e, sobretudo, a divulgação dessa enorme conversa que acontece aí desde o século XX, início do século XX, e que acabou se perdendo aí no meio do caminho, né, os diversos conflitos que acontecem hoje na universidade, a fim de que cada disciplina possa encontrar um lugar ao sol do panteão universitário, né? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha deixado aqui algumas pistas, algumas ideias para pensar, algumas provocações, e que a gente possa, de alguma forma, conversar e discutir um pouco sobre tudo isso que a gente, de alguma forma, pincelou hoje aqui. Legal, legal, muito bom. Muito boa fala, né? Sempre muito profunda. E a gente aqui querendo acompanhar um pouco mais e tentar também situar dentro dos estudos que a gente está fazendo. Eu quero, antes de abrir aqui para as meninas fazerem suas perguntas, dizer para quem está nos assistindo para virem colocar suas perguntas no próprio comentário, porque aí a gente sobe elas aqui. Tem 2 perguntas aqui já nos comentários, mas primeiro eu queria ver com a nossa turma aqui do GE Psico, quem que queria começar a fazer perguntas. Pode abrir o microfone. Eu tenho que escolher qual delas eu vou fazer, porque tem muitas. A Débora Logrado está fazendo o TCC dela em Russell, viu, o Jonas? Então, vai sofrer um pouquinho, mas no final lá, vai dar tudo certo. Sofrendo muito até agora. Tá, então eu vou começar perguntando sobre, acho que é a questão que é mais embaçada para mim até agora. Pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendi até o momento, né, que Russell coloca a questão do mundo da vida como uma alternativa para lidar com o possível relativismo e tal. Eu não entendi direito ainda o conceito de mundo da vida, porque eu acho que é muito complexo, mas pelo que eu entendi, ele está falando ali de um a priori, de uma coisa fundamental, de um mundo que existe antes de qualquer pressuposto, né? Antes de qualquer interpretação. E eu queria saber se o Dilthey concordaria ou concorda com isso, e se esse mundo existe, ele é acessível, né? Muito bom. A ideia do Lebenswelt, né, é uma ideia que está no Russell, mas que teve o seu ponto de partida em Dilthey. Dilthey é o grande pensador da Lebensphilosophie, né, da filosofia da vida, né? E se não fosse o trabalho do Dilthey em torno dessa discussão sobre o conceito de Erlebnis, não é? Ou de Leben, tá? Dificilmente o Russell poderia seguir o trajeto que ele seguiu, entendendo a fenomenologia não à luz meramente daquilo que a gente poderia chamar de uma filosofia da experiência, né, o mero empirismo, né? A ideia do mundo da vida é uma das ideias mais criativas, mais poderosas do pensamento do Dilthey e uma das ideias mais importantes presentes no pensamento do Russell e que vai aparecer, sobretudo, depois de ideias, né? Ela vai ter muito mais força ali, e por uma razão, né, Débora? Qual é a razão? O Russell, ele não é um filósofo de origem, ele é um matemático. Ele está preocupado com a ciência, né? E o problema da ciência é um problema para ele muito sério, muito forte. Então ele vai
entrar na filosofia pela porta da lógica, né? Das investigações lógicas, né? E nas investigações lógicas, ele vai tomar uma postura muito mais realista do mundo, que é diferente do que vai acontecer com meditações cartesianas, com ideias, que é como se ele dissesse o seguinte: olha, o realismo é muito interessante, mas depois de Kant é difícil a gente conseguir estabelecer um realismo que não seja ingênuo, que não parta da seguinte noção: crença. Eu estou fundamentado numa crença. Eu estou fundamentado num pressuposto. Então, o Russell, ele não quer ceder a esse realismo que sempre vai pressupor uma crença, e por pressupor uma crença vai ser acusado de ingênuo. Não é? Todo realista vai ser acusado de ingenuidade, porque no fundo, ele vai se pautar numa crença, e se pautando numa crença, ele vai ter que lidar com a fundamentação racional dessa crença. Não é? Por outro lado, Débora, existe o problema do solipsismo. E a discussão que o Russell levanta do mundo da vida é para resolver a acusação de solipsismo. Se o realista ele tem que lidar com o problema da ingenuidade por conta da crença, por outro lado, o idealista tem que lidar com o fato de que o solipsismo é uma pedra no sapato. Quando eu digo que eu sou eu e minhas representações, como eu posso lidar com o fato de que as nossas representações dizem respeito à mesma coisa? Então, se eu sou eu e minhas representações, eu preciso pressupor um único sujeito, o sujeito transcendental, o sujeito que conhece, e ele só pode ser único, eu só posso falar dele no singular. Eu jamais falo em sujeitos transcendentais, eu jamais falo em eus, no sentido forçoso do plural, né? Mas eu caio no solipsismo, eu caio numa necessidade de tentar provar que as minhas representações, elas dizem respeito ao mundo, não ao mundo que eu sei ou não se existe, mas pelo menos ao mundo que eu forjo a partir da minha consciência. Então, imagina que Russell, ele precisa sair dessa acusação. Ele precisa sair da acusação de que se o mundo é minha representação, então, no fundo, eu não conheço o mundo. Eu conheço as minhas representações do mundo. Eu conheço as minhas ideias do mundo. Eu não posso dizer que eu conheço o mundo. Bom, mas se eu não posso conhecer o mundo, isso me coloca num abismo entre a física e a filosofia, por exemplo. Porque a física, quando diz que conhece um fenômeno físico, ela diz: eu conheço um fenômeno físico. Eu não conheço as minhas representações de um fenômeno físico. Se você perguntar para um químico o que é um veneno, ele vai dizer: o veneno é isso. Ele não vai dizer para você: isso é uma questão de interpretação, pode tomar, e aí vamos ver se você vai morrer ou não. Tá certo? Porque tá lá. No caso do Russell, ele vai precisar lidar com a questão do mundo da vida, que diz respeito às noções de empatia, que é uma palavra que vai surgir com Russell, mas é Edith Stein que vai prolongar essa discussão, porque ela vai perceber os enormes problemas da acusação de solipsismo que pesa sobre Russell, e que pesa sobre todo aquele que escolhe a via do idealismo para estabelecer a natureza do conhecimento. Então, se a gente pensar no Russell aqui e a sua relação com o mundo da vida, a gente está pensando na linha de chegada, Débora. Eu entendo que a melhor maneira de a gente entender a relação do Russell com toda a discussão sobre o mundo da vida é começando, em primeiro lugar, pelo entendimento do que são as vivências. Não é? Primeira coisa, antes de entender o que é o mundo da vida, o que são as vivências? Isso ele começa, a base de todo entendimento disso está na quinta investigação das investigações lógicas, onde Russell trabalha a questão da vivência e seus conteúdos, onde ali ele vai dizer o que é uma vivência intencional, o que é uma vivência não intencional, as sensações são vivências ou são partes das vivências? Não é? As minhas sensações, elas jogam que papel fundamental para a minha percepção? Percepção e sensação são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Então, se a sensação e a percepção não é a mesma coisa, a percepção, ela é uma vivência? Se ela é uma vivência, qual é a diferença entre percepção interna e percepção externa? Qual é a diferença da minha percepção do mundo e da percepção de um morcego?
Eu posso descrever como um morcego percebe o mundo? Eu posso me colocar no lugar de um morcego para perceber o mundo? Então, se eu não posso me colocar no lugar de um morcego para perceber o mundo, por que eu poderia dizer que eu posso me colocar no lugar de uma outra pessoa, de um ser humano, para dizer que eu percebo o mundo como ele percebe? Onde estaria o ponto arquimediano que colocaria o fundamento das minhas vivências? Sou eu que vivencio como indivíduo, ou existe um sujeito transcendental que pensa e vivencia a partir de todos os indivíduos o mundo ao seu redor? Então, na verdade, eu tenho a minha vivência e você tem a sua vivência, Débora, ou nós dois vivenciamos a experiência de uma única alma, de um único sujeito, e você é apenas uma representação desse sujeito, ou seja, nem você é sujeito nessa história. Você e eu somos também a representação deste sujeito transcendental. Entende onde está o problema? Russell precisa se livrar disso. Russell precisa se livrar do fato de que, se ele for até as últimas consequências e não explicar o mundo da vida, ele está dizendo para todo mundo que não somos o sujeito. Nós somos a representação do sujeito. Você é só uma representação dessa história toda. Você não tem sequer existência nesse mundo da vida se não for comprovada, por exemplo, o fundamento do conhecimento do sujeito. Quem é o sujeito que pensa? É você ou é um ser que pensa por você e por todos os outros seres humanos, né? Só para fazer uma provocação, encerro com isso, né? Gente, essa discussão é uma discussão medieval. Tomás de Aquino lidou com essa discussão quando ele, em Paris, na Universidade de Paris, lidou com os filósofos árabes que diziam que existia uma única mente que pensava através de todos os seres humanos, enquanto Tomás de Aquino ia dizer, não, cada ser humano é um pensamento, cada sujeito é um sujeito. Mas aí os averroístas diziam assim, mas como é que você consegue ser realista ao mesmo tempo? E aí é Tomás que precisa provar o porquê que ele não é ingênuo, porquê que ele não está baseado em crenças, porquê que ele está baseado na razão. Então, essa discussão do mundo da vida é uma discussão que eu diria é de ponto de chegada. É onde até onde o Russell vai chegar. Por isso que não é um dos temas mais claros no Russell, porque é onde ele está chegando e é onde ele está dizendo o seguinte, pior que se eu cruzar essa fronteira, eu vou ter que voltar lá até 1911, apertar a mão do Dilthey e dizer assim, cara, me desculpa, você tem razão. Ou então, não, eu vou lidar com o mundo da vida sem cair nas mesmas malhas que caiu o Dilthey, que é separar o mundo em dois. O mundo da natureza e o mundo do espírito. Faz sentido? Bom, a gente chegou aqui no tempo, né? Eu não sei das meninas aqui, alguém mais quer falar? Quer explorar aí os últimos minutos aí que dá para a gente explorar aqui do Jonas? Senão a gente vai ter que encerrar por causa do nosso tempo. Eu acho que a gente acabou até ultrapassando um pouco do tempo que estava tipo de limite para a gente, né? Ô Jonas, você quer dar só uma palavrinha então final? Aqui apareceram algumas perguntas. Por exemplo, a questão do Dilthey promover, através dessa teoria da divisão, uma amplitude, né, de possibilidades, um olhar mais abrangente, aquilo que você falou que seria uma universalidade, né, ou uma universidade de pensamentos, etc. Você acha que hoje a psicologia, ela está, a psicologia do século XXI, ela está meio manca dessa perspectiva mais aberta? E nesse sentido, como é que você tem percebido o estudo de cosmovisão para a psicologia? Você tem visto os alunos serem impactados com essa perspectiva? Acho que sim. Eu acho que o estudante de psicologia, quando ele descobre, em primeiro lugar, a relação da psicologia com a filosofia, de que a psicologia não surgiu no século XIX, de que ela tem uma história muito longa de reflexão, e que
a psicologia produzida nas universidades hoje é resultado de um processo histórico que reflete um jogo político, que reflete um jogo de questões dentro da universidade, ele começa a descobrir, o estudante de psicologia começa a descobrir que a disciplina dele é de uma grandeza extraordinária e de uma importância incrível. Só que, imagine o seguinte, qual é o grande ponto de flexão aqui, né? Imagine, Marcelo, se a gente montasse uma faculdade de ética. E aí a gente disse assim, que faculdade você faz? Eu faço ética. Soaria estranho? Parece que sim, né? Como é que eu posso ser um doutor em ética? O que você faz da vida? Eu sou ético. Mas imagine que é mais ou menos isso que aconteceu com a psicologia, só que não é mais estranho a gente falar que a gente é psicólogo. Não é mais estranho. Porque a psicologia, ela deixou de ser uma realidade e passou a ser uma técnica de especialistas. Ela deixou de ser um problema do ser humano e é o problema de um grupo de pessoas que buscam se especializar em como lidar com as patologias psíquicas, né? Então, quando a gente reduz a psicologia essa eu acho que é a grande briga da psicologia hoje, né? Ela está na área médica ou ela está na área de humanas? Onde que ela atua? Ela deve atuar em uma, em outra, ou ela deve atuar em ambas? Mas quem foi que disse que ela deveria atuar só em ambas? Quem foi que disse que ela não poderia atuar em outras tantas? Então, me parece que o Dilthey traz para essa discussão, abre para essa discussão a amplitude da vocação da psicologia no mundo das ciências humanas. A psicologia sendo entendida não apenas como terapia, não sendo entendida apenas na sua exigência clínica. O valor da psicologia não está apenas na clínica. As pessoas reduzirem a psicologia apenas à clínica é você reduzir a grandeza da psicologia. Ela tem outras frentes poderosas, outras contribuições enormes para a cultura, para a sociedade. E quando a gente reduz a psicologia apenas a um dos aspectos que ela contribui, a gente perde de vista não só o alcance, mas o poder criativo de ação da psicologia. Então, quando eu fiz a provocação aqui da ética, da relação da ética com a psicologia, eu acho que a psicologia ela conseguiu essa autonomia da filosofia que a ética não conseguiu, que a metafísica não conseguiu, que a ontologia não conseguiu, que a epistemologia não conseguiu, que a estética não conseguiu, mas a psicologia conseguiu, e ela se fundou hoje como uma disciplina. Só que, ao mesmo tempo, essa autonomia custou a perda dessa ligação mais ampla da psicologia com o mundo todo, com tudo que ela abarca. E é nesse sentido que eu tento sempre provocar os alunos a perceberem a relação da psicologia com a filosofia, para que a psicologia não seja vista apenas como uma disciplina dentre as muitas disciplinas que existem. Será que Dilthey não tem razão? Por que será que ele escolheu a psicologia para estabelecer a psicologia como modelo de todas as ciências humanas? O que será que ele está querendo dizer com isso? Será que não existiria uma missão muito mais abrangente da psicologia do que propriamente aquela que hoje a gente encontra? Eu acho que esse desafio para a psicologia, como uma disciplina universitária, ela deve ser encarada pelos próprios pesquisadores. A própria pesquisa na psicologia, como na filosofia, como em todas as disciplinas humanas, elas precisam passar por um processo de revisitação das questões primeiras, né? Porque quando a gente perde de vista essas questões primeiras, a gente pode facilmente se encantar pela burocratização dos temas, pela burocratização das ações, né? Então, não sei se faz sentido isso, né?
para vocês. Como eu sou casado com uma psicóloga, eu então tento entender o drama dos psicólogos aqui em casa. Que legal, que legal. Então, Entender psicólogo é uma parte, ao contrário, não é verdadeiro. Os psicólogos entendem a gente muito bem, mas... Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é de repensar as origens da psicologia e desafiar a pesquisa não ser um jogo de cartas marcadas. Eu acho que isso não é só o problema da psicologia, acho que é o problema da filosofia também. O jogo de cartas marcadas é terrível, sabe? Você já vai com tudo pronto. E é um pouco do que parece, às vezes, a gente notar, principalmente na sala de aula, né? Porque é como se o aluno viesse, ou aquilo que se espera de uma determinada disciplina ou determinado curso, já está tudo enquadrado. Já está tudo fechado. Né? E aí não teria espaço para aí não faria sentido ter uma universidade, né? Coisa linda é, por exemplo, a gente dialogar aqui com as outras ciências, né? A gente ir lá para a biologia, a gente ir para o direito, a gente ir para a filosofia, a gente ir para a economia, né? E nesse sentido, aí, só para fazer uma propaganda, a nossa disciplina, ela principalmente na última etapa, quando a gente estuda a cosmovisão reformada, a gente vai para permear todos os campos de pensamento, né? Todos os campos de produção de conhecimento, e a gente vê qual é a interatividade, qual é a inserção de uma cosmovisão nesses vários campos. Maravilha. Meninas, vocês querem falar um pouco mais? Vocês já falaram tanto, né? Eu só queria comentar que eu achei muito interessante isso que o Jonas trouxe agora, porque é até uma questão que a gente vem enfrentando ao longo do semestre, assim, né? Nos nossos grupos de estudo, a gente apresentava, né, a cosmovisão e tentava, de alguma forma, relacionar com a psicologia. E, querendo ou não, a gente se fechava no campo da psicologia clínica sempre, né? E é uma coisa que a gente trouxe até no final, assim, agora nesses últimos encontros, dessa necessidade da gente entender como as cosmovisões impactam a psicologia não só na clínica, né? Porque a psicologia não está só na clínica, né? Então eu achei um comentário muito interessante, muito pertinente. Eu acho que a recuperação do pensamento do Dilthey nessa discussão, ela joga papel fundamental, por quê? Todas as vezes que alguém defender uma filosofia, uma teoria da cosmovisão, vai sofrer acusação de relativismo. Vai sofrer acusação de relativismo. E o Dilthey apresentou possibilidades de responder a essa acusação. Então, entender pelo menos como ele reagiu às acusações de relativismo é muito interessante para a gente poder entender não só a filosofia da cosmovisão, mas entender o quanto a psicologia, como você colocou, né, ela não só permeia a discussão dentro da clínica, mas permeia várias outras áreas do saber, várias outras áreas da cultura, cinema, arte, nossa, tem tanta coisa que dá para entrar aí por esses campos todos aí. Aliás, um excelente... Olha aqui, quer ver? Eu terminei semana passada um dos melhores livros de teoria da cosmovisão que eu li esses dias. Espera aí. Story, do Robert McKee. Ele é um roteirista, né? Então, substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. Sabe, toda a discussão aqui é como o diretor, o roteirista, vai impor sua cosmovisão num filme. E usa a palavra cosmovisão o tempo todo. Usa worldview? Worldview o tempo todo. Worldview. Aí, ó, tive uma pergunta aqui sobre isso, né? Mas só que o Jonas falou que ele tinha que sair a 1 hora. Ele continuou falando, a gente deixou ele falar, né? A teoria de cosmovisão abre precedente para o relativismo, conforme é apresentado hoje? Essa era a crítica do Russell, né? Que toda a teoria de cosmovisão gera um relativismo. Mas exatamente como o relativismo é apresentado hoje, será? Ou ela abre a possibilidade para a gente compreender vários caminhos? Então, aí é que eu acho que o relativismo é uma visão de mundo.
se você parar para pensar nisso, relativismo é uma visão de mundo, a primeira coisa que você precisaria pressupor é de que a filosofia da cosmovisão ela é construída por uma visão de mundo relativista. E óbvio que a grande pergunta, né, quem veio o ovo ou a galinha, né? Essa é uma pergunta de ouro para a filosofia da cosmovisão. A filosofia da cosmovisão, ela está presa a alguma cosmovisão? Ou ela é independente de cosmovisão, ela é neutra? Olha que pergunta interessantíssima. Né? Se todas as teorias elas têm pressupostos, qual é o pressuposto da teoria da cosmovisão? Né? Seria ela uma visão de mundo relativista, a que seria a base da teoria da cosmovisão? Isso é o que o Dilthey quer mostrar que não. A primeira coisa que o Dilthey quer dizer é que vamos separar o relativismo da teoria da cosmovisão. A teoria da cosmovisão não presta serviço à teoria relativista. Então, o que o Dilthey está pressupondo é de que a teoria da cosmovisão trabalha com categorias de verdade e falsidade. Existe o verdadeiro e existe o falso. Então, ele não está abrindo mão disso. Segunda coisa importante, a teoria da cosmovisão, ela não é uma teoria que nega a pluralidade, ela nega o pluralismo, ela nega a relativização dos discursos, e ela afirma a validade dos discursos. Ela diz assim, existem discursos que são válidos e existem discursos que não são válidos. Então, a pluralidade de visões de mundo é afirmada pela teoria da cosmovisão, mas o que não é afirmado pela teoria da cosmovisão é o pluralismo, como uma visão de mundo que diz que todas as visões de mundo são válidas. A teoria da cosmovisão não pode ser usada para defender a viabilidade do nazismo ou de qualquer outro totalitarismo, por exemplo, de uma visão de mundo totalitarista, por exemplo. A teoria da cosmovisão é uma teoria que afirma a pluralidade de cosmovisões sem negar a necessidade lógica da validação dessas perspectivas. Dilthey não é um relativista. E é isso que ele tentou explicar para Russell, que é possível defender a pluralidade de cosmovisões sem afirmar o pluralismo. Tá? E isso é muito difícil porque a discussão primeira é, quando alguém defende a pluralidade, a acusação na sequência é, então você é um pluralista. Não. O pluralismo defende a validade de todas. Eu estou dizendo que eu defendo a pluralidade, mas algumas são válidas, outras não. E vou submetê-las todas ao teste. Ao teste. E aí é o ponto que o Dilthey vai afirmar que é o pressuposto dele. O pressuposto da razão suficiente. Então ele vai colocar as cosmovisões debaixo do tribunal da razão. Então, existem cosmovisões irracionais, existem cosmovisões que quebram absolutos e universais, como bondade, beleza e justiça, e o Dilthey está comprometido com essa grande tradição ocidental, herdada, inclusive, do cristianismo. Aliás, a grande dica, não tem, né, isso ainda em português, infelizmente, mas eu encontrei nos diários do Dilthey um dos sonhos dele. Ele escreve, né, o projeto da minha vida é mostrar o quanto a cosmovisão cristã ela é capaz de abarcar todas as questões da vida humana. Está no diário de juventude dele, que foi editado pela Mirsch, que é a filha dele, que casou, inclusive, com um discípulo dele. E ela recupera esses diários, chama-se Der Junge, né, o diário de juventude do Dilthey, quando ele fez para si mesmo a promessa de que ele iria estudar a cosmovisão, a teoria das cosmovisões, e iria mostrar a relevância dessa cosmovisão cristã para todas as questões referentes ao seu mundo, o mundo que ele vive. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Jonas, por passar por aqui mais esse semestre. Semestre que vem a gente te convoca de novo, né? Para você bater o seu cartão aqui no GE Psico, né? A gente quer agradecer. Maravilha, a gente sabe disso e para a gente é uma alegria enorme. A gente quer agradecer muito, além do Jonas, a presença de cada um aqui, também dos que vieram depois para assistir o vídeo,
né? Divulguem o GE Psico, divulguem para psicólogos, psicólogas, alunos de outras universidades. Pena que nem todos puderam ficar aqui, mas a Ana, que estava com a gente, é psicóloga formada, o Matheus é lá da Uninove, tem alunos também de outras universidades conosco, e a nossa proposta é estudar a psicologia e a cosmovisão cristã e fazer as suas interfaces de forma honesta, de forma justa, racional, né, respeitando a pluralidade, né, e tentando a todo custo, já que nós somos comprometidos com uma cosmovisão cristã, a gente tenta a todo custo anular a falsidade do pluralismo, né, e de um relativismo que se esvai em pequenos testes racionais que não se sustentam, né? Mas muito obrigado, Jonas, obrigado, meninas, e aí a gente pede para você ficar aí conosco nas nossas atividades do GE Psico, toda quarta-feira, ao vivo, no Zoom, no grupo, e logo depois no YouTube do Open Groups, tá bom? Um grande abraço, tchauzinho a todos. Tchau, tchau, gente, valeu! Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.